E hoje no vídeo 2, os maravilhosos fios de sustentação. Oi gente, agora sim pro vídeo 2, eu tô rindo à toa aqui de boca grande, de olheira preenchida. Olha, tô outra pessoa. E nós vamos falar hoje de uma coisa, Fernanda, que eu acho assim um grande fenômeno. Nosso vídeo aí já tá com quase 800 mil visualizações de fio de sustentação. Rumo a 1 milhão. Rumo muito rapidamente aí a 1 milhão. E hoje nós vamos fazer novamente fio de sustentação. Eu quero te perguntar, o que essa nova técnica que tu criou tem de diferente e de melhor ainda? Então, Cris, eu sou uma pessoa que eu sou muito ansiosa e muito Sim. inquieta, né? Sim. Então pode passar 2, 3 meses eu já tenho coisa nova. Já tem novidade, né? sempre. Mas a questão assim, eu sempre tento buscar para o meu paciente o melhor resultado com o menor trauma possível e menores riscos de complicações, enfim. Então eu passei o tempo pensando como é que eu poderia aproveitar esse fio, que é o fio italiano mesmo que a gente usou nos outros vídeos, só que qual é a diferença dele? Ele é um fio maior e ele tem muito mais garras, tá? Então o fio que a gente vinha usando anteriormente é um fio que ele tem 12 centímetros de garra, esse tem 23. Agora 23 para usar no mesmo espaço, como é que tu faz essa mágica? Exatamente, essa era a ideia que eu estava buscando, qual a mágica que eu ia fazer para aproveitar todo ele sem perder principalmente as garras, né? Que é o dobro de garras. Exatamente, porque com o outro é muito fácil, ele é menor, 12 centímetros a gente consegue acomodar dentro da face tranquilo. Essa é a grande dificuldade, era como eu vou colocar esses 23 centímetros. Então eu consegui colocar uma técnica que eu faço a mesma entrada na frente ali da área da orelha, né? Mas eu faço um aproveitamento maior do fio. Eu praticamente fiz um desenho aqui em 2Vs ou um Z, como o pessoal tá olhando em casa, né? Que eu vou aproveitar todo o fio, todos os trajetos vão ter garras. Tá. Ou seja, vai ter muito mais espaço sendo tracionado para cima. Muito mais vetores de tração, tá? Então assim, essa é a ideia. Então trazer um fio que traga uma sustentação maior, né, com resultado melhor. Para quem é indicado esse fio? A mesma questão dos anteriores. Claro que como ele tem mais garra, ele acaba solucionando principalmente os casos de pessoas que têm um maior grau de flacidez. Então pessoas já que têm um pouco mais maduras, que já tem um rosto às vezes um pouco mais pesado, né? Esse aí acaba vindo muito bem, porque ele tem mais garra, ele dá uma sustentação maior. Tá? Aquela pessoa que é muito magrinha, mas ela foi envelhecendo e cai aquela pelezinha assim, para ela funciona bem? Funciona. O que a gente tem que cuidar nesse tipo do rosto muito magro? Quantidade de fios. Porque como ele tem pouco subcutâneo, a gente chama pouco tecido mole, né? Pouca gordura na face, o fio às vezes pode não adaptar bem, não ficar visível, então tem que dar uma cuidada nesse tipo de paciente. Por isso, que é aquela coisa que a gente recebe muita mensagem, tu também, né? Centenas, centenas. De dúvidas de fio, e eu recebo muita coisa assim, eu quero fazer que nem a Cris, né? Então assim, explicar pro pessoal de casa, a Cris tem o rosto dela lindo, maravilhoso, gordinho. Que a gente vai ter um desenho que é pro teu rosto, né? O que eu vou fazer nos outros pacientes? A gente vai ter a base do desenho muito parecida. Vai mudar alguma coisa ou outra conforme a característica da pessoa, né? Então eu vou sempre tentar privilegiar a área que tem flacidez. Então não adianta, por exemplo, a Cris a gente quer, a nossa ideia de colocar o fio é alongar o teu rosto, como tu já tem mais bochecha, que a gente já tinha falado nos outros vídeos, eu tenho que fazer uma técnica que eu vou te dar uma impressão de alongamento da face. Tem pessoas que têm um rosto magro, que eu posso fazer uma volumização, que é justamente o contrário. Usar o fio para volumizar essa face. Óbvio que eu vou ter que botar o desenho um pouco diferente, tá? A base acaba sendo a mesma. Vai ter algumas alterações. Então, às vezes, o pessoal que faz contato e pede, né? Então, eu sempre digo, olha, nós vamos trabalhar dentro daquilo que o teu rosto precisa, que a tua face precisa, né? O desenho da Cris ficou bom pra ela. Né? Não necessariamente vai funcionar no outro tipo de rosto. Então, explicando pro pessoal de casa, todos os pontos azuis são os pontos de entrada de fios, tá? E a faixa em branco, o traçado em branco, são os trajetos onde a gente vai colocar as garras do fio, tá? Então nós vamos fazer três trajetos de tração, tá? Aqui na tua face. Vamos aqui, principalmente trazer o canto da boca, né? Que a tua queixa. Que agora eu tenho boca. Exatamente. Aqui, esse ponto aqui, essa tração aqui, aquela bolsa de gravidade que o pessoal conhece como bulldog, né? Que é a grande queixa dos pacientes, né? Essa perda do contorno da face e aquele volume,
né, que a gente chama da bolsa de gravidade, nós vamos estar elevando essa parte aqui. E o último trajeto para redesenhar o contorno, tá? Então, a anestesia é a mesma, tá? Local, né, tá? O mesmo. O fio é o mesmo, tá? O material é o mesmo, ácido polilático, tá? Que é a mesma história, que ela vai dar um efeito de tração e o estímulo de colágeno com o passar dos meses, né? Durabilidade. Então, as pessoas perguntam, qual a duração do fio, Fernanda? Então, vamos lá de novo. O que tem lá na caixa do fio, na instrução do fio? Né? A média é 18 a 24 meses de durabilidade, tá? Ai, Fernanda, mas pode durar menos? Pode, tem algumas circunstâncias que sim. Vou dar um exemplo, paciente que fuma, tá? Paciente que fuma, ele produz muito radical livre, tá? Que é a favor do nosso envelhecimento, né? Então, nesse tipo de paciente, tem uma tendência a ter uma duração um pouco menor, tá? Então, a gente tem que alertar para algumas coisas. E para o restante, né? Vai depender muito da genética, do metabolismo de cada paciente. O que a gente sabe? Como esse fio ele é um produtor de colágeno, vai-se o fio material embora, mas essa produção de colágeno que ele induziu, a gente não perde. E aí, Cris, como estamos? Fernanda, a hora que tracionou o fio, eu senti, sabe aquela sensação maravilhosa de que a gravidade está sendo revertida? Eu senti literalmente daqui até aqui em cima puxar. Olha aqui, gente. Eu vou mostrar pro pessoal, vira um pouquinho lá, Cris, olha, tá? Então, a nossa entrada foi lá dentro do cabelo, que também é uma vantagem. Também, tá? E a gente ainda vou voltar, tá? Com um desses fios, que vai ter mais um trajeto aqui embaixo, tá? Pra fazer o contorno. E mostrar pro pessoal, vira um pouquinho mais, Cris, ó. Tá vendo aqui, ó, fica um pouquinho a pele que a gente tracionou, né? Ela vai ficar um pouquinho enrugada lá no final. Tá? Mas menos do que aquela técnica anterior. Menos que a anterior. Então, essa assim, com a vantagem também, uma recuperação mais rápida, o rosto tem ficado menos marcado também, né? Tá? Então, várias vantagens que eu consegui trazendo essa técnica com esse fio, né? E a maior, Fernanda, na minha opinião, é isso aqui, olha aqui, gente. É, a bolsa de gravidade, né? E a desenho da papada e contorno. Total, porque assim, esse lado aqui não foi colocado fio, né? Evidentemente, vocês podem ver o contorno. Observem esse lado. Apareceu o lado do rosto. Exatamente. E até tu me falou, como tu já fizeste o outro, né? Tu me disse até que a sensação de tensão desse é bem maior, né? Foi muito intenso, até disse, Fernanda, tá tracionando. Porque que é bem mais, claro, tem o dobro de garras, né? Agora o dobro de garras. Então pode ver o pessoal de casa, o fio é o mesmo, né? Tá? Então as garrinhas a gente agora vai voltar aproveitando elas, tá? Claro que o rosto fica um pouquinho, parece inchado nesse início, logo depois do procedimento, depois acomoda, vai ficando mais natural. Sempre aquela ideia, a gente sempre vai tracionar para mais, né? Contando que vai dar uma cedida, porque a gente não tá tirando essa pele, né? Sim. Diferente de uma cirurgia plástica, que a gente retira o excesso, aqui a gente tá acomodando de uma maneira melhor para que a flacidez apareça menos, né? Então, às vezes as pessoas me perguntam, Fernanda, eu vou ficar com o rosto todo esticado. A gente não tem como fazer isso com essa técnica, porque a gente não tá tirando, né, essa pele. Então as pessoas têm muito medo, vai ficar com o rosto deformado, esticado. Não fica. Tá? Então assim, até os primeiros dias da cicatrização, às vezes fica um até pouco uma feinho. acomodação, Tá? Até no outro vídeo a Fernanda falou, e é uma coisa que é fato, o nosso lado dos rostos são diferentes. Tem exatamente, então às vezes a acomodação de um lado é um pouco mais natural e mais rápida que o outro, até porque o outro pode ter um pouco mais de pele, mas coisas assim absolutamente contornáveis. Exatamente. Tem um curativinho, tem uma maquiagenzinha, isso é o de menos. Exatamente. Né? E aquela coisa, né, que a gente diz, cicatrização é muito pessoal, né? Então a Cris vai dar um acompanhamento depois pro pessoal de casa da evolução dela, mas é importante a gente colocar, cada paciente tem a sua pele, sua cicatrização, enfim, tem muita gente que me diz, mas quando eu fiz a minha cicatrização de cirurgia, ótimo, são coisas diferentes, né? Corte é uma coisa que nós estamos falando de uma acomodação, tá? Então cada paciente vai ter a sua acomodação. A vantagem dessa técnica que é um fio com mais garra, a gente conseguir trazer de uma maneira que fique menos marcado, né, tá? Mesmo com a técnica de ir voltando com fio, porque eu tenho colocado hoje para minhas pacientes o seguinte também, a gente pode trabalhar o fio só passar e cortar ele, né, que é a primeira técnica lá do nosso vídeo. Sim, que né? Seria agora. Exatamente, que claro, como a gente não tá voltando com fio, a gente não tá fazendo aquela alça de retorno, então o fio tem uma maior capacidade para ceder.
tá? Então o resultado acaba sendo menor, a cicatrização é mais rápida, mas o resultado é inferior, né? Qual a vantagem da técnica do retorno? No momento que a gente retorna o fio, a gente fez uma alça do fio. Então a pele vai ceder até um ponto e depois não mais cede mais que aquilo. Maravilhoso, tá? Uma mágica. Gente, assim, né, eu falei pra Fernanda que de um resultado global. Você está acompanhando esse vídeo em 2 etapas, né? A primeira que foi preenchimento de lábio e de olheira e agora então o fio. Aí só que olhando o resultado total, eu consigo perceber assim, uma questão do olhar ficou muito menos cansado, né? Fê, com o preenchimento das olheiras, dá um ar de dormir bem, né? Tá tudo ok. E o da boca, que pela primeira vez estou tendo uma boca, e o fio que o contorno, assim, é absurdo. É isso que a gente estava comentando, né, Cris? Às vezes, o pessoal de casa, o paciente, ele tem que ter essa noção que pra gente ter um resultado final legal, a gente tem que trabalhar vários pontos. Queria só lembrar o pessoal de casa da questão do curativo, né? A gente coloca o curativo que tem uma função de proteção de micro-organismos, de micróbios, enfim, né? Então, é uma questão de higiene, tá? O segundo é porque é um procedimento que o pós dele, geralmente é um pós que não vai dar dor, né? É muito tranquilo, o paciente vai ter aquela sensação de tração no primeiro dia, tá? Então, às vezes, o paciente até esquece que fez um procedimento, então a questão do curativo é para ele até lembrar que ele tem que cuidar, né? É verdade. E a terceira questão do curativo, a terceira razão dele é que eu notei depois que eu comecei a usar o curativo que o resultado final fica melhor. Por quê? Porque ele consegue fazer com que a pele se aproxime mais do fio, acelera essa cicatrização. E também porque o paciente tem um cuidado maior. A acomodação total do fio, interna, em torno de 15 dias. Então a gente diz para o paciente, resultado final em torno de 15 e 20 dias, tá? Pode ver, olha, Cris, olha pra câmera, pode ver assim, esse lado tá um pouquinho maior que esse lado dela tinha um pouco mais de excesso, então essas diferenças vão ter também, vocês vão notar que um lado vai inchar mais do que o outro, justamente por essas assimetrias que a gente tem na face. Em uma semana pode fazer atividades aeróbicas, 15 dias de atividade com peso. Exatamente. Então, mostrar pro pessoal de casa, a gente manda pro paciente a pastinha, né? Lá na pastinha tem todas as orientações, o termo de consentimento, com a explicação do tratamento que o paciente leva uma cópia e as orientações do cuidado em casa, tá? Ótimo. Então, o paciente leva E depois tudo é uma pronto. pastinha muito chique, olha aqui, gente. Uma pastinha top. Essa pastinha é top. Aqui vai já a receitinha do antibiótico, anti-inflamatório, analgésico que não precisa. Fê, adorei. Acho que a gente levar para as nossas mulheres com mais de 40 essa ideia, né, do rejuvenescimento, da beleza, da autoestima, é tudo de boa. A gente está levando uma coisa legal para você. Continue nos dando retorno, se inscreva no canal, curta, dê o like aí, tudo que você tem direito. Mande as dúvidas. Dúvidas que eu trago para Fernanda. Também para o pessoal de casa, às vezes a Cris responde, muitas das coisas que ela responde, ela vem me perguntar, né? Então, exatamente, isso é uma coisa também que às vezes assim, não achar que a Cris está respondendo coisas que não saiba. Eu respondo em meu nome o que é de paciente. Agora, coisas técnicas eu venho aqui na fonte. Fê, muito obrigada. Daqui 15 dias nós temos mais novidades. Beijo, Fê. Pessoal de casa. Até mais.